Bom dia, boa tarde. Meu nome é Fernando Martins Rodrigues. Sou aluno da Universidade de Rio Verde, graduando em Direito. Hoje venho nesse evento apresentar o trabalho sobre controle de convencionalidade da nova Lei de Improbidade Administrativa Brasileira pelo STF, tema de repercussão geral 1199, fruto de um trabalho que realizo em coautoria com a pós-doutora Carolina Merida, que inclusive está aqui no evento presencialmente. E direto ao ponto do que se trata o trabalho, os tratados e convenções de direitos humanos são concretizadores dos direitos fundamentais da pessoa humana e vieram para positivar esses direitos na ordem jurídica. Nessa forma, esses tratados e convenções, em conjunto com outros órgãos de tutela de direitos humanos, formam verdadeiros complexos de tutela, formando sistemas, de proteção, seja sistemas universais, como o sistema onusiano, vinculado à Organização das Nações Unidas, como sendo sistemas regionais, como temos, por exemplo, o sistema europeu, o sistema africano e, no caso das Américas, o sistema interamericano. Dessa forma, vai defender Mazzuoli, um importante difusor da tese de controle de convencionalidade aqui no Brasil, que há essa necessidade do ordenamento jurídico interno de se fazer um controle além do controle de constitucionalidade, um controle de convencionalidade com as normas de direitos humanos, principalmente os tratados e convenções. E essa tese ela vai ser confirmada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que as decisões da Corte se vinculam também ao sistema. Nós temos nos casos Mirna McChang versus Guatemala, Almonacid Arellano versus Chile e Gelman versus Uruguai. Especialmente no caso Almonacid, que a Corte vai definir que, além do texto da Convenção Americana, as decisões da Corte DH vão ser vinculantes e que vai obrigar esse controle de convencionalidade. E no caso Gelman versus Uruguai, também é importante dizer que a Corte vai definir que não só esse controle pertence ao Poder Judiciário, mas também a todos. Então, dessa forma, há uma necessidade de fazer uma análise de controle de convencionalidade, não só das decisões, mas também dos elementos que estruturam o direito doméstico. E no que estrutura o direito doméstico, principalmente do objeto do trabalho aqui, o direito administrativo, o artigo 37 da Constituição Brasileira vai elencar os princípios da administração pública e no parágrafo 4º vai criar a figura da improbidade administrativa, que é relacionada com a moralidade e a lisura dos atos administrativos e de quem os pratica. E essa improbidade seria regulada posteriormente por lei específica e, cumprindo o mandamento constitucional, a Lei 8.429 de 92 vai regular a improbidade administrativa. Porém, essa lei vai sofrer profundas mudanças com o advento da nova Lei de Improbidade Administrativa, a nova LIA, que é a Lei 14.230 de 2021, que vai transformar radicalmente a lei ao revogar a modalidade culposa do ato improbo e alterar o regime prescricional. Nesse sentido, a doutrina majoritária entendeu de forma praticamente intuitiva que institutos do direito penal seriam aplicados na nova lei de improbidade, como a retroatividade da lex Miser, a abolitio criminis e a novatio legis in melius, por conta da similaridade desse ramo do direito sancionador com o direito penal. Inclusive, no caso do abolitio criminis, o desfazimento da coisa julgada. Porém, quando essa questão chega ao Supremo Tribunal Federal, no leading case recurso extraordinário com agravo 843.989 do Paraná,
Em específico, nesse caso, esse caso ele tem origem no caso de uma procuradora autárquica que tem uma atuação desidiosa e acaba que a autarquia perde alguns processos e esse se dá dentro da modalidade culposa. Então, esse processo chegou ao STF acerca do tema da retroatividade da Lex Missior, né? Uma vez que houve, tanto no caso prescricional quanto na extinção da modalidade culposa, que era o caso dessa servidora, o próprio ministro relator do julgamento reconhece o caráter mais benéfico da norma, pois ele mesmo cita durante a sua fundamentação que essas alterações da nova lei de improbidade vão servir como um verdadeiro perdão judicial. Porém, ele vai decidir a partir de uma questão literal, porque na Constituição Federal ela só vai citar a retroatividade da norma na seara penal, ignorando o Supremo Tribunal Federal qualquer análise sob a ótica do sistema interamericano. Então, a Corte Interamericana, nesse sentido da retroatividade da norma mais benéfica na seara administrativa, sancionadora, ela tem exemplos muito claros que vinculam a essa possibilidade, como nos casos Baena Ricardo e outros, versus Panamá, no caso Rosadil Villavicencio versus Peru e Maldonado Ordonez versus Guatemala, onde se define que as sanções administrativas, muitas das vezes, têm caráter sancionador até mais grave que a seara penal, demonstrando dessa forma o ius puniente do Estado, né? A pretensão punitiva do Estado. Nesse sentido, todas as garantias e direitos do direito penal têm de ser aplicadas ao direito administrativo sancionador, principalmente aqui nesse caso específico, aos casos de improbidade administrativa. E aí nós vamos chegar ao conflito hermenêutico que o STF enfrenta, porém enfrenta com uma análise até um pouco rasa, né? Que havendo conflito hermenêutico nos hard cases, no caso específico, principalmente o direito à seguridade social, o direito coletivo e abstrato, em contrapartida com a violação de direitos humanos, vai defender um importante autor brasileiro, Ramos, que se deve decidir a partir do princípio pro persona, que estrutura o próprio sistema interamericano de direitos humanos e da primazia da norma mais benéfica à vítima da violação de direitos humanos. Nessa forma, no caso em tela, a irretroatividade, pela qual a posição que o STF abraça, ela viola os direitos dos acusados e réus já condenados, uma vez que, tendo-se o abolício criminis, também haveria o desfazimento da coisa julgada, porque nessa modalidade, da exclusão da modalidade culposa e da prescrição, vai representar, respectivamente, né, o abolício criminis e o novatio legis in melius. Então, concluindo, o tema fixado pelo STF nesse julgamento se demonstra inconvencional com o sistema interamericano de direitos humanos, com as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e com a Convenção Americana, né? O desrespeito ao artigo 8º do devido processo legal e o artigo 9º, que vai tratar da retroatividade da norma mais benéfica aos réus, né? Então, concluindo, essa decisão do STF, ela é inconvencional com o sistema interamericano de direitos humanos